Já. Graça e paz, meu amado amigo, meu irmão, aquele que me dá a honra da sua presença aí do outro lado, que está contribuindo com esse canal, que está contribuindo com a sua própria vida, ao estar exposto nesse dia, mais um dia que nos fez o Senhor, a palavra dele que nos transforma, que nos torna aquilo que pelos nossos próprios recursos ou os recursos do ambiente não poderíamos nos tornar. Tudo bem com você? Como é que está o seu domingo? Tudo em paz? O meu tem amanhecido, como sempre, sustentado pela graça de Deus. E olha, muitas vezes nós acordamos tão indispostos, acordamos tão inclinados a acreditar que aquilo que temos vivido, que tem sido uma impossibilidade aos nossos olhos, não tem como ser superado. E para essa situação, Deus me destacou uma mensagem agora pela manhã que eu quero compartilhar com os meus amados e chamá-lo à reflexão. A palavra se encontra em Mateus capítulo 14, versículo 28, um capítulo que começa com um cenário bastante desanimador. Jesus recebe a notícia da morte de João Batista. Ele foi degolado e depois os discípulos foram apanhar o corpo dele. E essa notícia chegou aos ouvidos de Jesus. E a primeira coisa que eu quero destacar é o comportamento de Jesus diante da morte do primo dele e de uma morte tão violenta. O Senhor Jesus, ele manteve o foco, ele se consagrou para tudo aquilo que acontecer nesse capítulo 14, que depois eu te convido a lê-lo, a meditar nos feitos do Senhor Jesus. E dentro desse capítulo, tem aqui esse texto que de especial interesse o Espírito Santo chamou a atenção no meu coração, primeiro para a minha própria vida e depois também para compartilhar e para que você refletisse, trouxesse o texto, trouxesse aquele cenário ao cenário atual que você vive. Vamos ver o que o texto nos ensina? Primeiro, o contexto que cerca esse cenário é Jesus vindo sobre o mar, na direção do barco, onde estavam os discípulos deles, e eles estavam ali bastante preocupados, muito aflitos, porque o mar estava revolto, o vento estava muito forte, o vento até destacado nessa passagem, quando ali Pedro, após fazer esse pedido, foi até com Jesus, foi até o Senhor Jesus, e ali, sobressaltado pelo vento, ali deu lugar àquilo que eu e você temos, a nossa humanidade. Mas o que eu quero destacar aqui, pelo Espírito Santo de Deus, foi aquilo que o Senhor Jesus disponibilizou para que Pedro atuasse por fé, e não uma fé cega, uma fé irracional, mas uma fé pontuada, evidenciada por aquilo que o Senhor estava ali disponibilizando aos sentidos de Pedro. Pedro viu aquele homem andando sobre o mar. A Bíblia nos registra que, a princípio, ele e os discípulos acharam que era um fantasma. Olha como é que é o nosso coração, que a Bíblia registra como enganoso, miseravelmente corrupto. Primeira lição que eu extraio desse contexto, dessa passagem, é que nós temos que manter a calma diante daquilo que nos traz um pavor, que nos traz um sobressalto, que nos convida a agir por emoção e não pela razão. Jesus ali se identifica, sou eu. Ele usou o termo, usou ali a definição que o próprio Pai, no Velho Testamento, ali expôs para Moisés. O eu sou. Manda dizer para Faraó que o eu sou está te dando essa ordem. E o Senhor também, nesse dia, ele te comunica e me comunica que ele é o eu sou.
Então, diante daquilo que gera em você angústia, desgaste, que tem minado as suas forças ao longo de algum tempo, diante de uma impossibilidade, meu amado, como é que uma pessoa vai andar sobre o mar? Isso fere as leis da física que nós conhecemos, a lei da gravidade, mas o Senhor é Deus e um Deus do impossível. E é muito importante também destacarmos que Deus, aquilo que Ele permite, que aos nossos olhos é impossível, Ele tem preparado uma ação de acordo com aquela situação para que Ele se revele. O mais importante ali para Jesus não era mostrar para Pedro que ele poderia andar sobre as águas. O mais importante naquele momento era mostrar que o eu sou tinha poder sobre a lei da física. E depois, como essa passagem, a continuação nos revela, ele mandou que o vento e o mar se acalmasse. Como é que está você nesse momento que você tem vivido? Tem situações que só Jesus, para mandar o vento e o mar se acalmar? Sim, com certeza você e eu passamos por situações que nós olhando para aquela trilha, para aquele convite de tomada de decisão, nós tememos, nós nos apavoramos. Mas quando observamos o que o Senhor Jesus quer nos mostrar a partir daquela dificuldade, isso tem que provocar um ânimo, porque não é uma outra pessoa, não é uma outra criatura que nos convida a agir por fé. É o Senhor Jesus, que, como naquela passagem, Pedro só foi porque ele disse: vem. Às vezes, com uma palavra. Pode ser hoje o dia que o Senhor, com uma palavra, vai dissipar esse cenário de insegurança, de incerteza. Eu também tenho precisado de respostas de Deus urgente. Cada dia que passa, no meu contexto pessoal, tem sido muito desafiador, mas Deus nos convida, convida você, me convida a agirmos por fé. Não uma fé cega, mas uma fé que ali está colocada na palavra de Deus, onde o ser humano pode agir. Tudo aconteceu a partir da palavra. Então, o nosso interesse tem de ser conhecer ao Senhor Jesus, conhecer aquilo que para nós está possibilitado a partir de um ato de fé. E Pedro experimentou o impossível. Ele creu naquele que ele via, ele creu na palavra que foi liberada e ele andou por fé. Mas nessa mesma passagem, mostra que Pedro vacilou, que ele temeu, que ele começou a submergir. Sim, é verdade. Porque eu e você, ainda que venhamos agir por fé, a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana, não está de todo impedida a agir. Ué, então de que me adianta? Adianta se eu me manter firme naquilo que foi o convite inicial. Tudo aquilo que Deus te prometeu, tudo aquilo que o Senhor tem te feito agir sobre a palavra dele, pela comunhão com ele, meu amado, como diz a palavra de Deus, aquele que começou a boa obra, certamente irá aperfeiçoá-la. O que tem de haver em nós é a não oscilação, algo muito característico da natureza humana. No mesmo dia, conseguimos, às vezes, acordar desanimado, depois nos animarmos, depois novamente desanimarmos. Então, meu amado, o ser humano é dado a isso, mas o Senhor é constante. Busquemos na constância de Deus a permanência naquilo que Ele quer para as nossas vidas. Porque temos a esperança, tá? Aqueles que pensaram, mas Pedro vacilou, ele ali teve a tal da oscilação que você fala, ele começou a naufragar. Mas no momento que ele clama, a palavra de Deus nos mostra, quando ele sente que está submergido, ele pede socorro ao Senhor. E é interessante na passagem,
mostra que prontamente Jesus estendeu a mão dele para colocá-lo onde Jesus o queria, em cima do mar, levando após isso para a embarcação e entrando na embarcação com ele. Jesus não somente, meu querido, quer ser a resposta para mim e para você no meio daquilo que entendemos ser impossível. Ele quer dar a resposta e quer caminhar conosco após essa vitória para um lugar mais seguro, para um lugar em que a intimidade com ele seja a única coisa a ser valorizada e não mais as nossas angústias, os nossos medos. Gostou dessa mensagem? A vontade de Deus é que ela o nutra, que ela venha fortalecê-lo na sua caminhada nesse domingo, que ela venha direcionar os seus relacionamentos, que por ela você venha agir, que por ela você venha estimular outros a se aproximarem de Jesus para terem uma mesma vida pautada na intimidade com Ele. Que Deus o abençoe, que Deus o conforte, que Deus o faça ver além das dificuldades que parece que dá até para trocar. Jesus é muito mais real do que a roupa que trajamos, do que a pele que tocamos, do que a água que bebemos. Tudo isso provém das misericórdias dele. Que o Senhor seja contigo, te dê um domingo abençoado. Se prepare, mais tarde tem o culto na casa do Senhor. Aqueles que já foram pela manhã, meus parabéns, vocês venceram a carne, o mundo e Satanás. Cabe àqueles que à noite têm esse compromisso, podendo, estarem ali para adorar a Deus. Que Deus os abençoe, um domingo cheio da graça de Deus.